Nessa noite nós vamos receber o nosso convidado, Dr. Marco Túlio Frutuoso Xavier. Dr. Marco Túlio é defensor público no estado de Minas Gerais, com atuação no primeiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte. Realizou quase 500 júris na carreira de defensor público, graduado em Direito pela UFMG, especialista em Direito Processual pela Unisul, foi ex-conselheiro da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e é palestrante. Boa noite, doutor. Boa noite, professor Arthur, tudo bem? É um prazer estar aqui, podendo falar para os alunos da faculdade, e é sempre um prazer trocar essa experiência, colocar para eles o que é a realidade pós-curso, né? Porque a gente tem uma impressão na faculdade e depois é outra realidade depois de formado. Muito bom. É um prazer para a gente estar recebendo o doutor aqui. Nós acompanhamos as lives que o professor faz no Instagram, sempre trazendo informações sobre o júri. Então, para a gente é uma gratificação muito grande. Desde já agradeço pela disponibilidade. E eu vou começar perguntando, acho que é a primeira pergunta que você faz para um defensor público. Quando você descobriu, doutor Marco Túlio, que o seu sangue era verde? Então, quando o senhor descobriu em você a vocação pela defensoria pública? Vou te falar o seguinte, quando eu comecei a estudar para concurso, eu não pensava em ser defensor público. Eu pensava em ser delegado, eu pensava em ser juiz, eu pensava em ser procurador. Tanto que eu fiz muitos concursos na minha vida, para você ter uma ideia, eu fiz mais de 80 concursos na minha vida. E desses 80 concursos eu tomei pau na maioria. Na maioria eu fui reprovado e passei em alguns. Passei em procurador do estado, passei em procurador do município de Belo Horizonte, passei em procurador do município do interior e passei na defensoria pública. E quando eu fui chamado na defensoria pública, entrei. E quando você começa a trabalhar na defensoria pública, aí você começa a entender o que é uma profissão que você tem um lado social ampliado, vamos dizer assim. É aquela profissão, aí você perguntou onde o sangue verde vai surgindo. Surgiu depois de entrar. Por quê? A defensoria, ela é aquela instituição que ela dá acolhida para aquela pessoa que é invisível socialmente, para aquela pessoa que muitas vezes é o excluído, é o esquecido, é aquela pessoa que só recebe não na vida. Onde ela vai, ela recebe um não. E quando ela chega na defensoria pública, a defensoria pública abre as portas para essa pessoa, a defensoria pública escuta essa pessoa, a defensoria pública acolhe essa pessoa, e a defensoria pública dá voz a essa pessoa. Então, nós, a profissão, o defensor público, a defensora pública, nós conseguimos ajudar uma pessoa que muitas vezes só recebe não na vida. Então, isso é gratificante. Isso, independente, o salário é razoável, muito bom, mas esse lado social, esse lado de você poder ajudar o próximo, auxiliar o próximo, e às vezes dar voz a uma pessoa que nunca foi ouvida, isso é muito prazeroso. Eu falo que das carreiras jurídicas, é a carreira de maior cunho social que a gente tem, a defensoria pública. É verdade. Como está escrito na jurisprudência, né, doutor? A defensoria pública é a mão benevolente do Estado, né? Exato. É o olhar que enxerga o invisível e a mão que assiste o desassistido. E como diz, é a instituição responsável pela promoção dos direitos humanos e de assistência integral e jurídica integral e gratuita aos que não têm possibilidades ou capacidade financeira. Então, assim, a gente ajuda, a gente pode, a profissão de defensor público é uma profissão de ajudar o próximo, principalmente. É verdade. Doutor, mas conta pra gente, assim, o imaginário público, quando pensa no defensor público, sempre vê aquela figura da defesa criminal, né? Seria aquela pessoa que defende a pessoa hipossuficiência econômica diante de um processo penal. Mas quais são as atribuições de um defensor público e como você, como defensor público, vivenciou essas atribuições na sua carreira? Então, e isso é bem interessante, porque às vezes o pessoal acha que defensor público é defensor de bandido, e isso não é uma verdade. A gente não defende bandido, a gente defende direito, e todo mundo tem direito a uma defesa decente, uma defesa digna. Por quê? Porque você tem um Estado acusador, você tem um Estado juiz, e muitas vezes você não tem ninguém para defender.
Então, para que haja pelo menos um julgamento justo, é necessário que haja uma defesa bem feita, uma defesa correta, uma defesa digna. E para a pessoa mais humilde, ela não tem como custear um advogado, às vezes, muitas vezes, então existe a defensoria. Mas voltando à sua pergunta, você perguntou quais são as áreas, o que a defensoria faz. E aí eu falo muito isso, o seguinte, a defensoria hoje, ela atua pelo aquele filho, por exemplo, que os pais separaram e ele precisa de pensão, ele precisa de ter a garantia do direito da convivência com os pais. Então, a defensoria atua também. Vamos dar um exemplo bem simples assim. Vamos dizer que uma fornecedora de energia elétrica, uma fornecedora de água, em determinado bairro mais periférico, mais humilde, ela simplesmente começa a fornecer água 3 vezes por semana somente para aquele bairro, sendo que todo mundo paga a conta de água mensalmente em dia. Por que aquelas pessoas não estão recebendo água? Isso é justo? Ela não está recebendo só porque ela é pobre, porque ela é mais afastada, porque ela é periférica? A Defensoria tem a possibilidade de tentar um acordo extrajudicial com essa companhia fornecedora de água para que seja fornecida água a essa população, ou até mesmo uma ação civil pública, seja necessário. Vou dar um outro exemplo. Às vezes a gente vê aqueles comerciais na televisão, ou às vezes no YouTube, vendo TV de não sei quantas polegadas, não sei o que, compra aqui, aí a pessoa chega, vai na loja feliz para comprar a TV, compra a TV, paga, faz um crediário para pagar, e chega em casa, na hora que liga a TV não funciona. A Defensoria Pública está aqui para ajudar essas pessoas, para poder ajuizar uma ação, ou às vezes não ajuizar uma ação, tentar, que a gente é muito demandista, evitar a ação, tentar um acordo, tentar fazer uma composição para que essa pessoa seja ressarcida. E outro exemplo, que hoje acho que é um dos maiores crescimentos que a gente percebe na Defensoria Pública, são as ações de saúde. Então, se você está precisando de um remédio que o SUS não fornece, ou remédio que é caro, que é negado pelo plano de saúde, você está precisando de uma internação, você está precisando de uma vaga de CTI, a Defensoria Pública está ali para te auxiliar, para poder conseguir, para você ou para sua família, né, que consiga ter esse auxílio, essa prestação e principalmente seja, né, acudido nesse problema seu de saúde. Entre outras, infância, entre outras áreas aí que a gente atua. O defensor público tem uma atuação judicial, extrajudicial, ainda tem uma atuação na educação e direitos, não é isso? Perfeito. Que também é uma atuação muito importante de levar à comunidade o conhecimento acerca dos direitos sociais, dos direitos em geral. Outro equívoco, doutor, que o imaginário público faz é achar que o defensor público ele é um órgão do Poder Judiciário ou que ele está, de alguma forma, subordinado às instituições do Poder Judiciário. Qual que é a posição hoje, né, do defensor público em relação às demais instituições que são aí essenciais à administração da justiça? A Defensoria Pública, hoje, ela é uma instituição autônoma. Então, ela tem orçamento próprio, ela tem uma administração própria, então ela não é nem um órgão do Executivo, nem um órgão do Legislativo, nem um órgão do Judiciário. Ela é uma instituição autônoma, tal qual o Ministério Público. Então, a gente tem garantias, a gente tem prerrogativas próprias trazidas pela lei e temos a independência funcional. Muitas vezes também se confunde o defensor público com o advogado, e são figuras totalmente diferentes. E a primeira coisa que eu digo para diferenciar é o seguinte: o advogado ele recebe do cliente para exercer a advocacia. O defensor público não. O defensor público é um servidor público, ele vai receber do Estado, ou se ele for federal, da União, para realizar o seu ofício. Então, basicamente, são essas as diferenças. Muito bom, mas vamos conversar um pouco mais sobre o doutor Túlio, né? O doutor se destacou muito pela atuação no primeiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte. O professor parece que gosta do Tribunal do Júri, está sempre falando sobre o Tribunal do Júri. Eu quero saber o seguinte: o Tribunal do Júri foi uma escolha? E se foi uma escolha, por que essa escolha pela atuação como tribuno? Então, vamos lá. Seguinte, quando eu entrei na Defensoria Pública, lá em 2011, acabei o curso de formação e eu, por problemas pessoais, por questões pessoais, eu queria ficar mais próximo a Belo Horizonte.
E quando eu fui escolher a minha vaga, o que, que aconteceu? Existia uma vaga, Tribunal do Júri da comarca de Contagem. Contagem, para quem não conhece, é um município colado a Belo Horizonte. Ele faz parte da região metropolitana, é o terceiro maior município do estado, mas ele é colado, ele faz divisa com Belo Horizonte. E surgiu essa vaga. E, de repente, eu comecei a observar que essa vaga ia descendo, os colegas iam pegando Ipatinga, iam para Governador Valadares, e a vaga de Contagem ia descendo. Por quê? Por causa da atribuição do Tribunal do Júri. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que encara o Tribunal do Júri. E eu falei, se essa vaga chegar em mim, eu vou pegar. E, para minha surpresa e alegria, essa vaga chegou em mim. E eu peguei, já aceitei o desafio, só que eu nunca tinha feito um júri na vida. Eu já tinha assistido muitos, mas eu nunca tinha feito nenhum. E nisso, o que, que eu fiz? Escolhi da vaga, eu liguei para um defensor público de júri de Belo Horizonte, que na época, doutor Horácio Tostes, que hoje é defensor público em Viçosa. Falei, doutor Horácio, posso te acompanhar no júri para pegar pelo menos as malícias, né? E ele, claro, acompanhei doutor Horácio no júri e fui titularizar a Contagem. Cheguei em Contagem, já recebi nos primeiros dias cópia do julgamento de um júri que eu ia fazer na semana seguinte. Então, foi assim, foi tudo muito rápido depois dessa escolha, e eu já caí de paraquedas no júri. E assim, defensor público não escolhe assistido, não escolhe quem que você vai defender. Simplesmente você vai defendendo, e é muita gente. E aí, quando eu assustei, eu estava fazendo 2 júris por semana. Quando eu assustei, eu estava com 50 júris, 100 júris, 200 júris, e agora estamos próximo dos 500 júris já, depois de 9 anos de defensoria de júri. Então, o doutor acabou sendo levado pelo júri, né? Fui. E aí, Mas, o júri, mas eu falo que o júri apaixona. Você trabalhar, você fazer defesas no júri é uma coisa muito apaixonante. O júri, ele é um lugar muito ambíguo, porque ao mesmo tempo que você trabalha com a desgraça humana, desculpa a expressão, até não gosto muito, mas é a verdade, porque você tem ali duas famílias, duas pessoas, tem uma pessoa que às vezes morreu ou tentou-se contra a vida dela, e outra pessoa que pode ser presa ou está presa. E você tem duas famílias também, uma família da vítima e a família do réu. Então é um lugar só de, assim, só coisa ruim, vamos dizer assim, é o júri. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar muito prazeroso, porque é o lugar que a gente mais vê justiça sendo feita. Porque quem julga no júri são as pessoas, são cidadãos brasileiros, cidadãs e cidadãos brasileiros que julgam. Então, isso dá é democrático, é um espaço realmente democrático. E isso dá muita satisfação de participar. bom, o senhor falou com a gente aí que o júri é apaixonante, né? É um ambiente de tragédia, mas dentro dessa tragédia ainda dá para fazer justiça, né? Sim. E o senhor poderia contar para a gente algum caso assim que marcou a carreira do senhor no Tribunal do Júri? Algo que Claro. teve um significado especial para sua carreira? Não, são vários. E aí é onde eu mostro como é possível fazer justiça no júri. Eu vou dar um exemplo de um júri que eu fiz, vamos mudar os nomes, né? Só para manter, né, o sigilo das pessoas que participaram. Minha assistida, ela chama Dona Maria. Dona Maria, no dia do julgamento dela, eu cheguei para conversar com Dona Maria e Dona Maria não falava. Dona Maria não conseguia falar. Dona Maria estava presa há 1 ano e 6 meses no dia do julgamento e não conseguia falar. Aí nisso, o pessoal da escolta me entrega junto para mim, para o juiz, um atestado médico que ela estava medicada no dia, ela estava tomando remédio controlado, tinha tomado o remédio, então ela estava um pouco dopada, vamos dizer assim. E nesse dia a família de Dona Maria toda estava no plenário, eram mais ou menos umas 20 pessoas no plenário. E a família estava assim, todo mundo comigo, doutor, ela é uma boa pessoa, ela errou, mas ela é uma boa pessoa, só que ela tem problema, ela precisa de auxílio mental, ela sempre fez tratamento, desde pequena, não sei o quê. Aí, beleza. Aí vocês devem estar perguntando, o que que Dona Maria fez? Dona Maria matou o marido a paulada. Então, quando você pensa assim, nossa, Dona Maria matou o marido a paulada, solução para Dona Maria é cadeia, opa, não é bem assim. Vamos saber a história de vida de Dona Maria. E o que aconteceu? Promotor, Dona Maria, então, não tinha condição de ser interrogada. Eu falei para o juiz que ela não ia ser ouvida, porque ela não tinha condições, diante do laudo, o juiz concordou, não fizemos o interrogatório dela.
e fomos para os debates. Não precisou ouvir testemunhas, porque já tinham sido ouvidas testemunhas na primeira fase, e fomos para os debates. O promotor sustentou a condenação de Dona Maria nos termos da lei, falando que a Dona Maria tinha, sim, um problema, que isso estava testado no laudo, no exame de sanidade mental dela, só que gerava uma imputabilidade parcial, ou uma semi-imputabilidade, né, nos termos da lei. Então, ela tinha que ser condenada e diminuída a pena. O promotor sustentou isso. Quando eu fui falar para os jurados, eu cheguei e comecei a contar a história de Dona Maria. Eu falei para os jurados o seguinte: senhoras e senhores que estão aqui para julgar, a lei é fria. E julgar nos termos da lei, julgar somente o papel, nem sempre é o justo. E comecei a contar a história de Dona Maria para os jurados. E eu falei, olha, para a gente fazer um julgamento justo, eu preciso contar como foi a vida de Dona Maria. E aí eu comecei a contar a vida dela, falando o seguinte: Dona Maria veio do interior. E lá no interior, aos 8 anos de idade, ela teve que começar, 8 não, aos 10 anos de idade, ela teve que começar a trabalhar nas minas. E trabalhou na mina lá. Só que Dona Maria sempre teve dificuldade de aprendizado, dificuldade de ensino, foi para tratamento psiquiátrico muito nova, tomava remédio, e aos 12 anos, nessa mina, Dona Maria sofreu o primeiro abuso sexual da vida dela. Desse abuso sexual, nasceu a filha, que está ali sentada na plateia. Isso eu falei baixo, eu já nem falei alto para a família não ouvir. E continuei contando a história de Dona Maria. Dona Maria continuou trabalhando porque ela não dava conta de aprender. Dona Maria é analfabeta. Dona Maria mal sabe escrever o nome. E aos 15 anos, Dona Maria, mais uma vez, é vítima de violência sexual. E dessa violência sexual nasceu o segundo filho que está ali sentado na plateia. Essa é a vida de Dona Maria. A família, então, resolve sair do interior para a capital para ver se a vida melhora um pouco. E no que vem para a capital, eles arrumam um tratamento no Serzan. Serzan é um local de tratamento médico aqui em Belo Horizonte. Arrumaram um local de tratamento. Ela estava fazendo tratamento, começou a melhorar, voltou para a escola, até que ela conhece o seu João, que era o marido que vai ser a futura vítima. Seu João e Dona Maria começam a ter um relacionamento. E seu João faz com que Dona Maria conheça as drogas. A partir de então, Dona Maria começa a usar droga. E junto com seu João, acompanhando seu João. E não só isso, seu João faz Dona Maria conhecer. Seu João faz Dona Maria conhecer a violência doméstica. Seu João começa a bater em Dona Maria. Então, Dona Maria é espancada uma vez, Dona Maria é espancada 2 vezes. Ela conta para a família tenta amenizar, tenta separar o casal, mas Dona Maria ama muito seu João e não quer largar seu João. E se é aquela situação da violência doméstica, né? A pessoa pede perdão, pede desculpa, mas no outro dia bate de novo, humilha novamente. E assim foi a vida de Dona Maria. Até que chegou um ponto que Dona Maria e seu João estavam brigando tanto que a família resolve fazer o seguinte: vamos construir uma casinha para eles aqui no nosso quintal, onde já mora a família toda, eram 3 casas, vamos construir a 4ª, porque aqui a gente consegue vigiar Maria e João. E é interessante esse processo, que o irmão da vítima, ele foi ouvido como testemunha e ele falou o seguinte: eu tinha certeza que ia acontecer isso, mas eu tinha certeza que João mataria Maria, não que Maria mataria João. Meu irmão era muito violento com ela. Então, assim, essa situação de violência, situação de vida de Dona Maria e tomando remédio, aí de repente a mãe falece. E no que a mãe dela falece, ela chega para os irmãos e fala assim: não abandonem Maria. Eu estou indo hoje, mas vocês não podem abandonar Maria. Maria precisa de vocês. Maria sempre vai precisar de vocês. E aí, nessa hora, eu mostrei para os jurados que estava ali a família toda sentada assistindo o julgamento, porque eles estavam dispostos a acudir, a ajudar a Dona Maria. E quando a mãe falece, Dona Maria usa mais droga ainda, acompanhada do seu João. Eles têm uma época que eles viram andarilhos. Aí a família acha, traz os 2 de volta para casa, fica cuidando deles, mas voltam os episódios de violência de João contra Maria. Até que chega um dia, que é o dia do fato, Dona Maria estava cozinhando, esperando o seu João chegar. Seu João chegou bêbado em casa.
começou a xingar a Dona Maria, chegou a dar um tapa em Dona Maria. Dona Maria não se conteve, pegou um pedaço de pau que tinha em casa, que o fogão era a lenha, e deu várias pauladas em seu João, várias e várias pauladas. Seu João caiu, falecido, e Dona Maria atravessou o quintal e foi para a casa da irmã. Chegando lá, a irmã olhou para Maria e perguntou: o que aconteceu? Ela falou, não falou nada. Aí, você brigou com o João? Aí ela falou, briguei. E cadê o João? Tá lá em casa. Aí a irmã achou aquilo esquisito, Maria toda suja, suada, foi lá e encontrou seu João já falecido. Ligaram para o SAMU, a polícia veio, prendeu Dona Maria, e Dona Maria ficou presa durante 1 ano e meio. E eu cheguei para os jurados e falei, olha, na letra fria da lei, o órgão acusatório tem razão. O certo é condenar e diminuir a pena. Só que isso é o justo para Dona Maria? Dona Maria que já foi totalmente massacrada pela vida, Dona Maria que foi violentada, Dona Maria que sofreu violência doméstica, Dona Maria que, num momento que já não aguentava mais sofrer essa violência, agiu. Nem dá para falar que ela reagiu, ela agiu. E para esse caso é justo condenar? E outra coisa aqui, nós temos no processo mostrando que Dona Maria tem realmente problemas de saúde mental. É justo eu colocar uma pessoa que tem problema de saúde mental na cadeia? A cadeia é solução para uma pessoa que tem problema de saúde mental? Ou para quem tem problema de saúde mental, o correto é tratamento médico, é tratamento ambulatorial, é tratamento psiquiátrico, é ajuda da família. E aqui a gente tem um exemplo, que a família está aqui, unida, esperando Maria para ajudá-la a tratar, para ajudá-la a dar esse carinho, para ajudar a dar essa acolhida à Dona Maria. Dona Maria não precisa de prisão, Dona Maria está 1 ano e meio presa. Dona Maria hoje precisa de tratamento. Então, pela lei fria da lei, pela letra fria da lei, é condenação. Se nós queremos fazer um julgamento justo, que a sociedade responda de uma forma correta, o certo aqui é absolver Dona Maria. Que Dona Maria vai ter um tratamento digno, um tratamento que ela merece por tudo que ela já sofreu. E aí, o promotor não voltou na réplica, fomos para a sala de votação, e foi muito interessante que os jurados entenderam mesmo o pedido e reconheceram a materialidade que houve, né, o crime, a autoria, que foi ela a autora do crime, e na hora do julgamento, o jurado absolve o acusado. Primeiro voto, sim. O segundo voto, sim. O terceiro voto, sim, e o quarto voto, sim, Dona Maria, absolvida por maioria. Aí não se abre os 7 votos, para garantir até o sigilo das votações. Encerrada a votação, fomos para a leitura da sentença, o juiz fez a sentença absolutória e fomos para a leitura. Ele leu a sentença, a família inteira se abraçou, chorava, e Dona Maria não entendeu. Ela não entendeu o que aconteceu. Isso foi assim, foi para a gente ver o que é, às vezes, que a gente pensa, o certo é cadeia, é cana. Ela não entendeu. Aí o juiz falou, a senhora entendeu? Aí ela, não, a senhora é inocente, a senhora é inocente. E mesmo assim, aí eu cheguei, conversei com ela, aí ela entendeu, aí ela perguntou, eu posso te dar um abraço? Eu falei, claro. Aí dei um abraço à Dona Maria me abraçou, e depois a família, que eu fui conversar com a família já veio, doutor, a gente quer te dar um abraço porque o senhor entendeu tudo que a família já passou, todo o sofrimento que a gente vivenciou com Maria. E muito obrigado. E eu ganhei um abraço coletivo da família. Então, para essas coisas não tem preço. É igual eu falo, na defensoria, seja no júri, seja numa atuação civil, seja numa atuação familiar, numa atuação extrajudicial, numa atuação de infância, a defensoria vai te dar essa, vamos dizer assim, essa gratificação, o carinho, às vezes um abraço, às vezes um gesto que vai ficar inesquecível na sua vida. E esse foi um júri que me marcou muito pela história, pela tristeza que foi, sabe? E quando você olha só o caso, você pensa, pô, matou o marido, que mulher cruel. Aí quando você vai ver a história toda, não é bem assim. Então é muito importante a gente saber ouvir, saber trabalhar a situação. Muito bacana. E a realização da justiça, aí, além da letra da lei, exige do profissional uma sensibilidade, uma humanização que vai além da técnica jurídica, né, doutor? Sim. Então, assim, se nós fôssemos fazer um resumo, que tipo de habilidades e competências um advogado, um defensor público precisa ter para atuar no tribunal do júri?
e para ser um instrumento de realização de justiça? A primeira coisa, para qualquer pessoa que vai atuar no júri, seja como advogado, seja como defensor, é conhecer muito o processo. Você tem que saber o processo inteiro, porque você não pode ser pego de surpresa pela outra parte. O órgão acusatório não pode levantar uma questão que você, ué, mas eu não sei se isso está, se isso não está no processo, você tem que estar seguro. E a segunda coisa é o seguinte, você tem que pensar que às vezes a gente aprende na faculdade, a gente aprende teoria, muita teoria, a gente aprende o juridiquês. Só que quando você está no júri, você não está falando para advogados, para estudantes de direito. Você está falando para cidadãos brasileiros. Você está falando ali para uma senhora que é merendeira. Você está falando ali para um senhor que é catador de lixo. Você está falando ali para uma senhora que trabalha no bar, para um senhor que é matemático, para uma senhora que é engenheira. Então, assim, você está falando para os mais diversos públicos. Não é possível que você use o juridiquês. Então, quanto mais simplório você for para falar, mais fácil você vai ser compreendido. Então, é muito importante isso. Para quem vai começar a militar no júri, seja como advogado, defensor público, que você saiba utilizar uma linguagem bem simples, bem coloquial, para ser compreendido. E, principalmente, tem que conhecer o processo assim, na totalidade. Bom, doutor Túlio, muito obrigado. Eu acho que a sua fala aqui foi muito construtiva, muito emocionante também. O grau de sensibilidade que a Defensoria Pública exige realmente é algo que nos desafia, não só como profissionais, mas também como pessoas. Então, o Unifagor, que os alunos agradecem pela sua participação. Muito obrigado. Professor Arthur, muito obrigado pelo convite. A quem tem o sonho aí de ser defensor público, é uma profissão que realmente exige essa sensibilidade, é uma profissão muito gratificante, porque você vai auxiliar o próximo, isso não tem preço, isso é assim, uma coisa maravilhosa que a gente tem na nossa profissão. E seja bem-vindo à casa, estamos te aguardando, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Um grande abraço a todas e a todos, muito obrigado.